corações, vendo se há algum caminho mau em nós, Pai, para que possamos, Pai, desviar dele, Senhor. Pai, nós te pedimos que a Tua mão venha sobre nós nessa manhã, que o Teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas, Pai, testificando o nosso coração, a nossa mente, aquilo que não é Teu, Pai. Pai, nós te agradecemos por podermos estar reunidos, Pai, em Teu santo nome, para podermos te louvar, te engrandecer essa manhã. Nós só temos motivos para te agradecer, Pai, por ter dado a Tua vida por nós naquela cruz. Por hoje nós temos liberdade, Pai, de andar pelas ruas e gritar o Teu santo nome, Pai. Por termos vida eterna, Pai. Por ter nos dado salvação, Senhor. Pai, nós estávamos num caminho de morte para o inferno, mas o Senhor nos tiraste de lá. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor, Ele não te trouxeste aqui por nada. Sabe, o Senhor, Ele quer fazer uma obra na vida de cada um. Só que nós precisamos entregar a Ele. Nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor, diz a palavra. Pai, em nome de Jesus, eleva a Tua igreja nessa manhã a uma intimidade maior contigo. Pai, nós queremos nessa manhã mergulhar as águas mais profundas. Pai, nós queremos subir a céus maiores. Pai, nós queremos, Pai, uma intimidade mais profunda contigo. Senhor, que essa seja a manhã, Pai, de um marco em muitas vidas nessa manhã. Pai, não deixe ninguém sair daqui, Senhor, como entrou. Pai, nós queremos sair daqui diferentes, Pai, embriagados do Teu Espírito Santo, Senhor. Eleva vidas nessa manhã, intimidades contigo, Pai. Eleva vidas a ter uma salvação em Ti nessa manhã, Senhor. Que vidas venham ser curadas em Ti nessa manhã. Pai, nós profetizamos em Teu nome que vidas sairão daqui curadas. Espiritualmente, Senhor. Mas principalmente, Deus. Ah, Deus, Tu és tão bom. Pai, nós já podemos sentir a Tua presença nesse lugar. Meu irmão, minha irmã, erga a sua voz, vamos louvar o Senhor nessa manhã. Que o Senhor, Ele venha sobre esse lugar. Nós já podemos sentir a presença dEle e nós sabemos que Ele já está marchando nesse lugar. Erga a sua voz, abra a sua boca para louvar esse Deus. Pra te adorar e fazer Teu nome grande.
Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Nada se compara a ti, Deus. Queria te incentivar a estar trazendo os teus dízimos, as tuas ofertas à frente. Mas o que eu ministrei não tem nada a ver com ofertas. Isso tem a ver com o teu íntimo, com o teu relacionamento com Deus. Tenho certeza que Deus já tem falado sobre essa igreja, muito bem o que significa as ofertas, os dízimos. Isso é desprendimento. Senhor, tu faz e vais fazer, Senhor. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Muito obrigado porque tu nos deu vida, Pai. E vida para nós ouvirmos agora através da palavra, Deus. Em nome de Jesus, abençoe esse momento, Deus. Age, Senhor. Age, Pai, na boca, Deus. Os pensamentos, Deus, seja teu Espírito, Pai. Confirmando, Deus. Quem está alegre aí? Amém. Deus, nós queremos alegrar na tua presença. Amém. Vamos convidar um momento de palavra agora, pode tomar assento.
Bom dia, irmãos, igreja, graça e paz de Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor por este dia, por este momento, pelo culto que agora nós estamos prestando a Ele, que esse culto é devido e é do nosso coração, que nós devemos colocar diante do Senhor tudo o que Ele merece. Bom, vamos então iniciar a nossa mensagem e eu vou ler trechos continuados do Antigo Testamento e se vocês puderem acompanhar em suas Bíblias, acompanhem. O título, para quem vai fazer depois o CELC em casa, né, é Um Espírito Diferente Pode Vencer Gigantes. E a base está lá no livro de Números, o quarto livro da Bíblia, chamado Números, um livro que fica ali meio que escondido, né? Não fica muito visível assim, a gente passa correndo por ele, né? Talvez para chegar no Deuteronômio. Mas que é um livro também interessante e também narra a história do povo de Deus. E eu vou ler continuadamente nos capítulos 13 e 14 e nós vamos acompanhar porque é uma narrativa, então é uma história. Então ela tem uma sequência e assim nós podemos mentalizar, visualizar até as cenas que acontecem, ok? A partir então de Números, capítulo 13, versículo número 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, à entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes,
Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Números, no capítulo 14, a partir do 1º, na sequência, porque aqui tem um entre meio, mas na sequência diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. No 19, versículo 19 de Números 14. Nesse meio tempo aí, Moisés fica intercedendo pelo povo, e no final ele diz o seguinte: perdoa, falando com Deus, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. No 20, tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que como juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezaram haverá, que me desprezaram haverá. No 24, porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, pela tua presença na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque tu és a razão do nosso viver. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque ela também nos dá esclarecimento, nos dá força, nos dá ânimo. Neste momento, Pai, a palavra está diante do teu povo, que ela possa frutificar nos corações, nas mentes, transformar, que ela possa trazer esperança, trazer paz, trazer alívio, Senhor. Que ela possa também nos desafiar para te seguirmos da melhor maneira que pudermos. Te agradecemos pelas ofertas que foram alçadas a Ti. Te agradecemos porque são para a Tua honra e glória e para o sustento da Tua missão. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bem, então aqui é uma narrativa longa, E ainda não é tudo, ainda tem muito mais, porque esses livros são muito narrativos. Então nós vamos tratar sobre esse ponto, como eu falei. Um espírito diferente pode vencer gigantes. No versículo 24 nós lemos ali,
Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito. Se havia um outro espírito a que Deus estava se referindo, havia um espírito anterior, que era aquele espírito que o povo estava tendo ao longo dessa jornada toda, né? Desde a saída do Egito até aqui. A terra prometida nesse momento não estava tão longe, fazia poucos meses que eles tinham saído ali do Egito e da libertação do Mar Vermelho, né, da passagem, e estavam já próximos da terra prometida, tanto que eles fizeram aquele trecho ali rapidinho, os espias, né, que foram das tribos, e logo chegaram, porque os caminhos, as distâncias nessa região não são distâncias longas, são distâncias próximas. No entanto, esse trajeto que poderia ter sido feito em 40 dias, como diz a própria Bíblia, foi feito em 40 anos, né? E então, o que aconteceu? Deus ordenou a Moisés mandar os espias para olhar o que tinha na terra que Deus tinha separado para o povo de Israel possuir. O povo de Israel, as 12 tribos e os seus descendentes. Então Deus determinou e Moisés cumpriu. Moisés era muito fiel ao Senhor. E possivelmente, né, a Bíblia não diz, mas possivelmente Deus estava já a partir daí fazendo uma triagem, fazendo uma depuração, dá para se dizer assim, daquele povo que tinha saído do Egito em relação ao povo que ia entrar na terra prometida. Tanto que ele diz no meio ali que nenhum dos que saíram do Egito entraram em Canaã, com exceção de 2. Um foi Josué, que era o líder, que foi o substituto de Moisés, e o outro, Calebe, um ilustre desconhecido lá que praticamente não aparece na Bíblia, mas que, segundo Deus, tinha o quê? Um espírito diferente, não é? Então o que acontece é que quando eles voltam dessa visita que eles fizeram, os 12 espias são chamados à congregação, que são os representantes das tribos, para fazer um relatório, para prestar um relatório da sua viagem. E aí o que acontece? 10 dos 12 que subiram à terra de Canaã fazem um relatório desastrado da terra de Canaã. A terra propriamente não, porque a terra era muito boa, e diz ali na Bíblia também que eles chegam a trazer um cacho de uva, e o cacho de uva era tão grande que teve que ser carregado numa vara por 2 homens, para vocês imaginarem a fartura daquela terra. A gente sabe que no passado a terra era diferente, né? A terra tinha animais maiores, seres maiores, frutas maiores, árvores maiores, né? Tudo era maior, e de um tempo para cá houve uma redução. Isso aí cientificamente já sabem disso. E possivelmente esse cacho de uva era das remanescentes das uvas maiores que havia naquela época. Então, o que acontece? Eles acabam fazendo um relatório desastrado, dizendo que a terra era maravilhosa, porém, né, e aí vem o problema de tudo que aconteceu. Porém, o que havia nela? Homens gigantes, poderosos, fortes, e diante dos quais eles se sentiram como gafanhotos aos olhos daqueles homens. O que a gente está vendo aqui, então, é exatamente aquilo que vinha acontecendo ao longo do caminho. Desde a saída do Egito, o povo de Israel vinha tendo uma atitude negativa, e principalmente uma atitude de questionamento de Deus, de murmuração, como diz a Bíblia, né? E Deus vem anotando isso. E esse momento aqui é um momento crucial na vida da igreja, primitiva da igreja lá em Israel, né? Porque aqui nesse momento acontece exatamente a ruptura. Deus faz a ruptura entre o povo que saiu e o povo que vai entrar na terra prometida. E aqui, praticamente assim, dá para se dizer que Deus vira a mesa, né? Deus, chuta o balde, como se diz, né? A gurizada diz, né? Deus chuta o balde. Por quê? Porque desde o início eles queriam água, Deus deu água. Eles queriam comida, Deus proveu com comida. Eles queriam depois carne, aí Deus mandou codornizes. Então, Deus estava sempre provendo e eles estavam sempre murmurando.
E isso então desagradou de tal maneira a Deus. Vocês viram que diz que Deus levantou a sua ira contra aquele povo, porque todos murmuraram, com exceção desses dois, né? Inclusive os líderes, né? Moisés e os demais líderes também, inclusive porque Moisés também, por ter tido um momento de, digamos, de fraqueza, e aqui a gente tem que entender que os líderes também são humanos e também têm os seus momentos de fraqueza, né? Ele também não entrou na Terra Prometida, enxergou a Terra Prometida e não entrou. Eles estavam vivendo um momento de saída da escravidão. Saída do Egito significava saída de tudo que faz mal, de tudo que era negativo, de tudo que oprimia. Só que eles ainda não tinham chegado num estágio de completa libertação. Por quê? Porque eles estavam em processo de transformação. Só sair do Egito, ou só sair daquilo que é negativo, não é suficiente. É preciso haver uma formação, haver uma preparação, haver um crescimento, um direcionamento para aquilo que convém. E isso vale muito para nós também. Não basta apenas a gente deixar aquilo que não é bom, aquilo que faz mal, mas a gente tem que ter um direcionamento, um encaminhamento para aquelas coisas que são da vontade de Deus, que em última análise são as coisas que nos fazem bem, porque é isso que Deus quer. Deus quer tudo que nos faz bem. Uma frase que a gente ouvia, né, que eu ouvia da minha mãe, que eu guardo, porque aquelas frases de mãe nunca saem da nossa memória, tu não é como todo mundo. Não sei quem já ouviu essa frase de mãe, mas eu ouvia seguido. Tu não é como todo mundo. E isso aqui, nessa frase de infância, parece que cabe direitinho na história do Caleb. Ele deve ter ouvido também na mãe dele isso. Por quê? Porque ele foi um dos que foi resistente completamente àquela imagem negativa que os demais espias estavam fazendo da terra de Israel, de Canaã. E ele foi um dos que disse, não, eu não concordo. Os 10 narraram lá tudo que era negativo, ele disse, não, eu não concordo com isso. Não é assim. Vocês estão exagerando, ou vocês não estão enxergando da maneira correta. Isso acontece muitas vezes na nossa vida, né? E como eu estava dizendo, né, no momento que a gente é criança e a gente quer usar uma roupa que todo mundo usa, ou fazer alguma coisa que todo mundo faz, e a nossa mãe diz, tu não é como todo mundo, tu não vai fazer isso. Isso provavelmente Deus deve ter dito também para Caleb e estava dizendo para o povo naquele momento. Por quê? Porque Deus disse lá na frente que ele tinha outro espírito. Então agora a gente vai trabalhar um pouco nessa questão dos espíritos e das mentalidades, porque é isso que constrói a nossa fé. Não sei se vocês lembram daquele desenho animado, eu sou dessa geração, mas eu acho que o pessoal hoje não é da geração do Lip e do Hardy, que são aqueles bonequinhos do desenho que um dizia assim, ó, não vai dar certo, não vai dar certo, ó Deus, ó vida, ó céus. Vocês lembram dessa? Desenho animado. Ó Deus, ó vida, ó céus, não vai dar certo. E ele não fazia nada. É exatamente esse o comportamento do povo de Israel que está acontecendo aqui. O que eles estão sentindo? Um complexo de inferioridade. A Luciana está aqui, né? E ela acompanha muito essas questões psicológicas, né, Luciana? Mentalidade escrava. É isso que eles tinham ainda. Por quê? Porque eles viviam dentro de uma mentalidade escrava. Viviam para servir e não viviam para pensar por si e para almejar alguma coisa. Essa é a mentalidade escrava. E ela gera esse complexo de inferioridade, e aquele povo, naquele momento, estava assim, sentindo isso, mentalidade escrava. São gigantes, nós somos gafanhotos, né? Incredulidade, derrotismo. Eles já estavam sendo derrotados antes da partida, né, Marcos? Antes do jogo, eles olharam o outro time, não temos condição. Parece os nossos times hoje. A gente não tem condições de vencê-los. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Atitude errada diante dessa situação de crise, porque era uma situação de crise, né, que eles precisavam resolver. Avançamos ou ficamos ou voltamos. Eles tinham que tomar uma decisão, porque os recursos onde eles estavam também eram limitados. E no deserto os recursos são muito limitados. Se hoje a gente tem água aqui e gasta água sem pensar, lá não. Lá cada copo de água, cada gota é bem pensado. O que a gente vai fazer com essa gota? E aqui eles estavam nessa situação.
Atitudes erradas, murmuração. Murmuraram contra Deus, contra os seus líderes, chegaram ao ponto de querer apedrejar, né? Diz aqui, queriam apedrejar o Moisés e o Arão. Comentários negativos, isso gera uma atmosfera negativa. E Deus não se agrada nem um pouquinho desse tipo de questão, de atmosfera. E o medo do novo. Eles tinham medo do novo, o que tem lá na frente? O que será que tem? Será que é bom? Será que é ruim? Será que vai nos favorecer ou não vai? Né? Então isso tudo são consequências dessa mentalidade que eles tinham, que não tinham perdido, né? A mentalidade escrava. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles, porque a mente é muito mais poderosa do que o corpo nesse aspecto, né? O que a gente pensa fica com a gente, né? Para onde a gente for, para qualquer lugar que a gente for. Por isso que lá também em Romanos diz que a gente tem que se transformar pela mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ok? E das qualidades que Caleb tinha, porque ele era diferenciado, ele tinha um espírito diferente, como o próprio Deus falou, ele não tinha aquele espírito derrotista, negativista, aquele espírito que só colocava as pessoas para baixo. Então, o que ele tinha de diferente, né? Ele tinha muitas qualidades, ele não era da linha de frente, digamos, do front da batalha que eles enfrentavam, né? Mas ele era um ajudante do líder, muito leal, né? Então, a primeira qualidade que ele tem é ser leal e obediente a Deus e aos seus líderes. Ele sabia que os líderes ali, Moisés e o Josué e o Arão, não eram perfeitos porque eram humanos. No entanto, ele conseguia saber que eles tinham sido, ele percebia que eles tinham instituídos por Deus. Deus tinha colocado eles naquela posição de liderança, de autoridade no momento, e ele precisava reforçar, não desfazer essa autoridade e essa liderança, porque se ele fizesse isso, ele tinha consciência de que ia ser pior, o estrago ia ser muito maior. Então ele tinha isso com ele, por isso que ele era leal a Deus e obediente, né, a Deus e aos seus líderes. E nesse momento aí ele tem uma atuação decisiva, né? Observem bem, porque até então ele era um anônimo. Ele estava ali, ajudava o líder, estava mais perto, mas ele não aparecia. De repente, quando houve a necessidade, ele surgiu. Por quê? Porque naquele momento os próprios líderes entraram em crise. Entenderam ali o que aconteceu? Diz o texto que inclusive o Moisés e o Arão colocaram o rosto em terra diante do povo. O que é colocar o rosto em terra? Diz assim, eu não sei o que fazer. Não sei o que a gente vai fazer. Vocês aqui a gente está meio numa democracia e tal, e essa maioria está pesando demais para o negativo, né? E aqui a gente até pode entrar nesse outro plano, mas não vamos entrar agora no plano da política e da democracia. Mas a maioria ali estava errada, né? Então, nesse momento aparece um líder no meio daquela liderança em crise, que é o Caleb. E esse líder acaba se destacando e acaba recolocando as coisas no lugar. Ele recoloca tudo no lugar, no plano que Deus tinha pensado para o povo. Nós temos outros exemplos na Bíblia, né, desses momentos assim. O exemplo mais gritante é o do rei Davi, porque o rei Davi também viveu esse momento. Na vida dele também houve um momento que o Saul, aquele rei instituído por Deus, também entrou em crise, também se distanciou de Deus, também fez coisa errada. E o que o Davi fez? O Davi era aclamado pelo povo, ele era popular, o povo queria ele, mas ele nunca, ele deu um golpe no rei Saul, ele nunca desconstituiu a autoridade do Saul, ele respeitou até o fim, porque sabia que Deus que tinha instituído ele, e sabia que Deus no momento certo talvez fosse colocar ele, mas ele não foi lá e não forçou a barra, ele deixou Deus fazer na hora que Deus achava que tinha que acontecer. Então aqui a gente tem outro exemplo, né, de uma pessoa que está ali, que está ajudando, mas ela sabe que Deus está no comando, que ela não pode atropelar aquilo que Deus quer fazer, e ele fez correto. Em outros momentos da Bíblia a gente viu que algumas pessoas, e já vimos aqui nesse púlpito, que tentaram ajudar Deus e que não deu certo, ou não deu tão certo, né? Deu meio errado. Bom, outra característica de muitas que o Caleb tem, uma também que eu acho necessária para nós, é
confiança em Deus e nas suas promessas. Por quê? Porque os líderes aqueles, eles estavam insuflando o povo de uma maneira tão negativa que o povo estava querendo ir embora. Vamos voltar para o Egito, porque pelo menos lá a gente teria uma vida mais ou menos, né? Teria comida, teria segurança e tal, né? E aqui a gente está para morrer. Por que Deus veio trazer a gente para morrer nesse deserto, né? Então, eles estavam fazendo isso, eles estavam trabalhando para isso. Mas e o Caleb, daí o que o Caleb faz? Ele diz: olha, gente, a gente tem que crer na promessa de Deus. Se Deus disse que a gente vai entrar na terra prometida, a gente tem que ir embora. Não podemos ficar vacilando, não podemos ficar querendo voltar, negando, né? Porque esse aí é o verdadeiro negativismo que a gente fala muito hoje, né? Essa palavra está muito em moda, muito em voga agora. Esse é o verdadeiro negativismo, né? Eles estavam negando aquilo que Deus estava querendo para a vida deles. E aí o Caleb vai lá e coloca fé nesse pessoal. Bota lá e diz assim: não, a gente precisa ter fidelidade ao Senhor, não podemos ficar assim, achando que, duvidando de Deus, né? Então, vamos continuar. E ele grita, tanto que ele cala o povo. Diz o texto que ele cala. Imagina, devia estar uma murmuração assim naquele povo. Ele vai lá, levanta a voz. Na época não tinha microfone para levantar a voz, tinha que ter voz mesmo, né? Então ele vai lá e grita: gente, só um pouquinho, vamos recolocar as coisas em ordem. E aí Deus usa ele naquele momento para retomar o ânimo do povo. Então aqui ele foi importante para retomar a confiança, para trazer de novo para aquele povo a motivação, para trazer a direção, porque naquele momento o povo de Israel estava completamente perdido. Amém? Isso acontece muitas vezes conosco, né? E são momentos que nós vivemos e crises que nós temos também, que nós estamos exatamente assim. E muitas vezes nos esquecemos que Deus está perto e que Deus está ali pronto para nos auxiliar e para nos direcionar e para nos animar. E muitas vezes nós ficamos, né, achando que Deus está longe, que Deus não está vendo, né? E ele diz: não, Deus está com a gente, vamos ter fé, vamos confiar, porque isso é promessa. Então aqui a gente tem que saber que a promessa de Deus a gente tem que ter sempre presente. A gente vai ver isso adiante. Bom, e a terceira característica que eu destaco aqui é que ele não era uma pessoa comodista, o Caleb. Ele não era aquela pessoa que ficava contente com o conforto, ficava contente com qualquer coisa, ficava satisfeito assim, com mais ou menos, com aquilo que é regular. Não, ele era uma pessoa que buscava o melhor e o melhor caminho. Só que nem sempre o melhor é obtido de uma maneira cômoda e tranquila. Ela exige esforço. E isso que o Caleb tinha. Ele tinha uma motivação tamanha que ele nunca queria o regular o suficiente. Ele estava sempre pensando no melhor. Se viesse, ele sempre pensava e fazia tudo pelo melhor, mas se viesse o que não fosse melhor, tudo bem. Mas era assim que ele pensava. E também aí ele se destacava, porque ele não seguia o que a maioria pensava. Ele não era como todo mundo, como as nossas mães diziam. Ele também tinha isso, muito diferente. E na regularidade do povo, a gente percebe que isso não é normal, né? Ele tinha uma característica que se destacava muito por isso. Porque ele dizia: não, isso não está bom, eu quero melhorar. Não, isso não é bom, eu quero mais. E é isso que ele pensava. E tanto que acontece o seguinte: como ele não se contentava como mediano, ele gostava de desafios. Depois, quando vai haver a distribuição da terra, e aqui disse que quando eles chegaram em Canaã depois, Deus tinha prometido para ele terra e para os seus descendentes. E o interessante é que o Caleb, ele não era da descendência de Jacó. Isso aí eu fiquei sabendo agora, lendo sobre isso. Ele não era da descendência de Jacó, ele era da descendência de Esaú. Ele era da linhagem de Esaú. Só que ele casou com uma mulher que era da descendência de Jacó, então, e aí trouxe ele a ser o líder da tribo. Entende? Por isso que ele acabou ocupando essa posição de liderança. Porque ele não era, ele apareceu. E apareceu com qualidades tamanhas que ele conseguiu exatamente isso. Ele passou a ser líder da tribo de Judá. Então aí ele foi destacado pelas suas qualidades, pela sua liderança. Só que eu estava dizendo então que ele não buscava o caminho mais plano. Ele não buscava aquele caminho mais fácil, aquilo que não exige nada da gente. Ele buscava sempre alguma coisa que o desafiasse. E como
ele sempre pensava no melhor. Quando houve a distribuição das terras para as tribos, ele foi esquecido pelo Josué e começaram a entrar num sorteio. Depois, se vocês lerem aí adiante na Bíblia, vocês vão ver. Vamos sortear agora, porque era a maneira aparentemente mais justa de distribuir as terras para os descendentes das tribos, das 12 tribos. Só que aí ele vai lá e diz assim: Josué, mas eu não vou entrar nesse sorteio, porque eu não tenho direito, e também porque Deus disse que é uma promessa para mim. Então ele e o Josué eram os únicos que tinham promessa, não precisavam entrar no sorteio. Só que aí então o Josué para o sorteio e diz assim: só um pouquinho, gente, então agora vamos primeiro deixar o Caleb escolher qual a terra que ele vai querer. E você sabe o que acontece? Ele escolhe a mais difícil. Por quê? Porque ela era a mais alta, a mais acidentada, e principalmente porque ela tinha anaquins. Então aí ele podia ter escolhido a melhor terra, porque ele foi o primeiro a poder escolher. Ele tinha todo o jeito, mas ele escolheu a mais difícil. Então aí parece que houve uma aparente contradição. Ele disse: não, é a minha vez, mas eu não faço questão da melhor. Eu deixo a melhor para quem for sorteado depois, sem problema. Então aí ele ganhou a terra que veio a ser Hebron, que hoje é Hebron, que é uma terra alta, e hoje a gente sabe, né? A visão do Caleb era a seguinte: as terras altas são as melhores. Hoje a gente tem isso presente aqui. Qualquer pessoa que procura terras para compra terras altas, estão livres de enchentes, estão protegidas, etc. Então foi isso que o Caleb fez. Então ele não tinha a tentação da vida fácil. O Caleb não tinha. Ele queria sempre algo assim, em que ele pudesse romper os seus limites, ser desafiado e ir além dos seus limites, se desenvolver sua musculatura pessoal, espiritual, de maneira que ele conseguisse obter, superar a ele mesmo. E isso também é uma característica que nos ensina muito, porque nós precisamos ser assim também, termos essa postura também conosco. Não é a postura comum da sociedade. A humanidade, por sua natureza, ela é pelo conforto. Nós gostamos do conforto, do que é fácil e do que é grátis. Ninguém quer alguma coisa assim, ela tem que trabalhar para alguma coisa, parece que é penoso, Só que não é essa a postura que Deus pede de nós, e não pedia também de Caleb, e por isso que ele viu que o espírito que tinha em Caleb era o espírito que agradava a Deus. Era um outro espírito, que não era esse espírito de facilidade, de moleza, etc. Então, essa foi a mentalidade que ele desenvolveu, que ele colocou em prática, que ele mostrou para o povo de Israel naquele momento, porque ele se destacou ali, se destacou depois ali na distribuição da terra e desapareceu da Bíblia. O povo entrou em Canaã, viveu, e ele sumiu de novo. Ele teve aquele momento em que Deus chamou ele para liderar, para dar o exemplo, para mostrar para as pessoas como elas deviam agir, proceder, e ter a fé, principalmente, porque eu acho que o maior ensino dele é esse, de crer na promessa de Deus, é ter fé na promessa do Senhor. E depois ele logo não aparece mais na Bíblia. Ele desaparece. Deve ter certamente outros feitos, mas não foram narrados. Então a gente admira esse personagem bíblico por isso. Ele é um dos heróis da fé, que nos ensinam muito, que nos deixam lições muito preciosas. Quem puder depois procurar saber mais, buscar saber mais sobre esse personagem, e isso serve para nós, como lição. Que gigantes hoje nós temos na nossa frente? Quais são os nossos desafios? Que anaquins que estão diante de nós? Todos nós temos. Segundo a nossa natureza humana, todos nós temos, Luciano? Todos temos. Por quê? Porque o ser humano é assim. Quando nós temos alguma coisa, nós pensamos no contexto em que nós estamos. No momento em que nós temos isso que nós pensamos e desejamos, outras necessidades aparecem, outras dificuldades aparecem, outros desafios. Mas nós temos problemas muito comuns e coletivos, como a dificuldade financeira, o desemprego, a moradia, etc. Esses são gigantes, são anaquins que estão diante de nós. E nós precisamos confiar também e trabalhar para que Deus esteja nos suprindo nessas áreas. Mas temos outros gigantes também que são hoje muito presentes, especialmente os relacionamentos, que já não são tão materializáveis, são questões mais psicológicas, mais de entendimento humano,
E aí também nós precisamos entregar para Deus esses gigantes e saber que também esses precisam ser vencidos pela palavra de Deus, pelo que Jesus nos ensinou, né? Pelo que nós precisamos nos desenvolver como pessoas e porque nós precisamos entrar na nossa terra prometida. Não podemos ter saído do Egito, ter saído do mundo, ter tirado o mundo, né, de nós, mas não chegarmos à terra prometida porque nós precisamos crescer, precisamos desenvolver atributos e isso se chama santificação. Nós precisamos buscar diariamente a santificação, o aperfeiçoamento, porque nós precisamos chegar na terra prometida. Isso é promessa do Senhor e é uma construção diária. Talvez os nossos 40 anos, o tempo de Deus é relativo para cada um, mas é uma construção que nos acompanha a vida inteira. Teve um líder americano, aliás, um líder inglês, o Winston Churchill, que foi decisivo na Segunda Guerra Mundial. Vocês devem ter já estudado no colégio, que ele foi decisivo lá no final da Segunda Guerra Mundial. E ele disse uma frase bem interessante para nós também. Ele diz assim: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Então isso a gente precisa ter presente também. Hoje em dia é muito necessário esse espírito do Caleb. É um momento assim em que esse espírito faz muita falta. As pessoas precisam, as famílias, né, a sociedade toda no Brasil e no mundo precisam desse espírito de Caleb, daquele espírito que não é derrotista, que não murmura, né, que está sempre trabalhando de maneira construtiva em prol do reino de Deus, né, desse reino que a gente busca e no qual a gente busca viver também. E Deus está nos chamando para ter esse espírito, que cada um de nós possa então buscar desenvolver em si cada dia mais o espírito de Caleb, e deixando para trás aquele outro que Deus se referiu. Até porque vocês viram, né, a atitude que Deus teve. E aqui vem uma outra questão, né? A gente pensa assim, mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. E Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Mas Ele também não quer que o povo dele ande em caminho errado. E para fazer isso Ele precisa corrigir. Cada vez que o povo se distancia da vontade dele, Deus também tem uma postura. Deus não pode deixar as coisas como se estivesse tudo bem, né? E hoje até a gente vive também uma certa tendência, não, isso está tudo bem, não está tudo bem. Tem um caminho e tem uma direção que Deus nos aponta. E Deus se desagrada e muitas vezes até faz o que Ele fez aqui, de dizer, não, esses aí não vão entrar na terra prometida, só 2 vão entrar. Daqueles 600 mil que saíram lá do Egito, né, era um povo de 600 mil, só 2 pessoas entraram, Josué e Caleb. Os outros ficaram no meio do caminho. Então nós precisamos ter essa postura de Caleb, uma postura de positividade, de crença, de fé, de busca sempre do melhor e de não esquecer que o Senhor está sempre com a gente. Que Ele possa então nos trazer isso à nossa vida, ao nosso dia a dia, e nós possamos cada dia buscar mais esse Espírito. Amém? Então que Deus nos abençoe nesse propósito. Temos agora o momento final. Essa palavra sempre é muito boa a gente ouvir. Eu amo essa palavra do povo do Egito ali. E a pergunta que eu te faço nessa manhã: quem tem sido tu quando Deus ele te manda a fazer algo? Ali o Senhor ele mandou os 10 espias a olhar a terra prometida, como Eliezer falou. Mas quem tem sido tu? Tem sido Moisés e Caleb ou os outros 8? Eu peço que nessa manhã tu possa refletir sobre isso nesse momento, enquanto o Guilherme prepara o louvor. É isso que eu te peço. Quem tem sido tu? Os 8 ou Caleb e Moisés? Tu tem sido aquela pessoa negativa que quando chega diante do problema corre e já começa a murmurar que nem os outros fizeram, ou tu tem sido aquele cara que tem sido um incentivador? Muitas pessoas às vezes elas têm se baseado naquilo que você tem visto, no teu testemunho. Eles podem ter chegado lá e ter encontrado todos os problemas que eles viram, né? Como o Eliezer comentou. Mas eles tinham um Deus por trás deles, que já havia prometido
E a mesma coisa a nós nessa manhã. Deus já prometeu tanta coisa a nós e muitas vezes a gente olha para trás e ainda olha para frente e não vê esperança. Sabe, isso que eu te peço nessa manhã. Aonde tu tem firmado? Deus ele já te chamou, Deus ele já confiou, ele já confirmou. E muitas vezes a gente tem ainda olhado para frente e tem murmurado. Não tem confiado. Sabe, eu peço que tu feche seus olhos e olha, Senhor, eu tenho errado nisso. Sabe, tem gente que tem confiado em Ti, tem olhado para o Teu testemunho e tem se baseado naquilo que Tu tem vivido. Gente, nós temos um Deus inabalável por trás de nós que está dizendo vai. Muitas vezes a gente tem tentado recuar, tem murmurado e tem tentado voltar para as panelas de carne no Egito. Sabe, tem tentado voltar para a escravidão, cara. Sabe, Deus já te chamou, olha, vai meu filho, eu estou contigo, vai. Para de tentar voltar para as coisas do passado, de ter saudade das coisas do passado. Sabe, Deus ele já tinha dito para aquele povo, olha, eu darei a vocês uma terra que emana leite e mel. Sabe, os problemas eles virão, sabe, as batalhas eles virão, mas cara, o negócio vai... Sabe, eu tô à frente já. Tem gente que tem se baseado no teu testemunho, como eu já falei. Vocês imaginam se todos aqueles 10 eles voltassem e tivessem dito, olha, tem gigantes lá, a gente não vai conseguir entrar. Se os 10 tivessem. É a mesma coisa você. Imagina você começar agora a querer andar para trás, dizer que tudo está dando errado e começar a voltar e dizer que não vai dar certo. Cara, tem gente que se baseia em ti, se tudo disser que não der certo, cara, ela vai desistir também. A mesma coisa que uma pessoa ela já ter visto o final, chegado na praia e ela voltar, não tem praia, não tem areia pra gente descansar, pra gente chegar. Sabe, todo mundo vai começar a voltar, porque, pô, se aquele cara, se ele viu, se Deus confirmou a ele, e ele começar a voltar, cara, a gente vai cair. Sabe, Deus confiaste algo a cada um de nós, como confiou naqueles homens para que eles voltassem e dissessem, pelo menos os 8 que falaram que não ia dar certo, que eles iam morrer, 2 falaram que ia dar certo, então Deus já falou, vai dar certo. Sabe, pensa aí, peça ao Espírito Santo que te mostre aonde você tem voltado para trás e tem dito, olha, não tem certo, deu errado, onde você tem murmurado, onde você tem estado com aquele pensamento de negativismo.
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Silêncio os pés dele, querendo a vontade dele para tua vida, a obediência de Caleb. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Caleb tinha certeza que se fosse obediente, ele veria a terra prometida. Ô Senhor, nós queremos ser como eles, Pai. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Meu irmão, não venha desanimar, sabe? Venha se erguer no Senhor. O Senhor já confiaste algo na nós, sabe? Ele já prometeste. Não venha que ninguém mais venha tirar da tua mente, do teu coração, aquilo que o Senhor já confiaste e já prometeste a ti. Senhor, nós queremos colocar essa manhã diante de ti, esse momento, Pai, de palavra, te agradecer por tudo que o Senhor é, Pai, de nossas vidas. Senhor, nós queremos continuar olhando firme para frente, Pai. Pai, nós queremos ser como o Caleb, Senhor, aquele cara que confiaste, Senhor, na tua promessa. Pai, que toda aquela falta de promessa, tudo aquilo que o inimigo às vezes pode ter lançado nas mentes, Pai, que não vai dar certo, que tem que voltar para trás, que tem que desistir, Pai, nós queremos repreender essa manhã. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda o negativismo, Pai, toda a falta de obediência, que comece a se desmanchar, Senhor, e que possamos começar a olhar aquele que ainda que não olha, que ele possa começar nessa manhã a confiar, entender que o Senhor já está à frente, e o Senhor prometeste, Pai. Pai, que possam sair dessa porta hoje, dessa igreja, sabendo que o Senhor está à frente, que os céus podem se fechar, que as tempestades possam vir, mas que sabemos que o Senhor está à frente. Que a doença pode vir, que a falta de dinheiro, a falta de recurso pode vir, mas que o Senhor está à frente. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. E como eu falei antes, Pai, obrigado por nós podermos gritar o Teu nome. Que possamos, Pai, sair às ruas com a Bíblia embaixo do braço, Pai. Pai, nós te agradecemos por isso, Senhor, pela liberdade que temos no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que seja um dia alegre, feliz na Tua presença. Que vidas possam sair daqui com a mente diferente, com a mente renovada em Ti. E com aquilo gravado no coração como uma tatuagem, Pai, como algo, uma marca no coração, sabendo que o Senhor está à frente, o Senhor já prometeste. É confiar. Pai, nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos pela Tua morte naquela cruz por nós. A morte que trouxe vida, Pai. A morte que trouxe salvação.
Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse domingo a Ti, esse culto a Ti. Em nome de Jesus.